Fala pessoal que acompanha aqui o canal Falando de FA, eu sou Alex Torrealb e vamos falar de muito futebol americano por aqui. Hoje a análise completa desse evento fenomenal que foi o Super Bowl 53. Pela sexta vez o New England Patriots conquistou o título, se igualando com o Pittsburgh Steelers. E agora ambas as equipes têm 6 conquistas e o Tom Brady também. Vamos falar muito desse Super Bowl que teve bastante polêmica, teve show polêmico, teve jogo polêmico, então vamos nessa. Antes de começar, queria pedir para você se inscrever aqui embaixo no canal, gostar desse vídeo, compartilhar ele e, claro, agradecer a quem acompanhou toda a temporada, acompanhou uma temporada regular, a pós-temporada e o Super Bowl aqui no canal Falando de FA. Sem vocês nada disso seria possível. Então vamos começar falando desse jogo. Primeiramente, Super Bowl é um evento fantástico, não importa se o jogo é bom, se o jogo é ruim, se o show do intervalo é bom ou ruim. Tudo em si leva a ser o maior espetáculo de um dia só na Terra, no espetáculo esportivo. E briga muito de frente com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas, que tem duração de um mês pelo menos. Então o Super Bowl sempre vai ser espetacular, é um evento muito bem feito, é um evento que gera muita audiência e o jogo pode ter sido ruim em alguns aspectos, claro que foi. Não foi um jogo que a gente esperava como foi os dois últimos Super Bowls. O Super Bowl 51, na minha opinião, é até o melhor da história. Vitória lá dos Patriots de virada contra os Falcons. E ano passado, com o Philadelphia Eagles vencendo os Patriots, também foi um grande jogo, mais de 50 pontos unindo as duas equipes. E a aposta para esse Super Bowl era de mais de 55 pontos na bolsa de aposta lá de Las Vegas. Então, esperava por isso, esperava por muitos pontos. Só que isso não aconteceu. Esse acabou sendo o Super Bowl com menos pontuação da história. Então, foi um jogo que teve muita dificuldade dos ataques, não foram criativos. As defesas jogaram bem, as defesas anularam os ataques, principalmente a defesa dos Patriots anulando o ataque dos Rams. Então isso definiu muito o jogo, o que foi o jogo. Vamos falar um pouco do que foi essa partida. Os Patriots vieram com uma proposta bem interessante de usar bastante corridas, como já vem usando bastante nos playoffs. Só que a defesa dos Rams estava conseguindo anular bem isso até. O Sonny Michel conseguiu poucas corridas na primeira etapa, então isso daí já dificultou um pouco. E daí os Patriots tiveram que arriscar um pouco em passes. E o Tom Brady acabou sendo interceptado em um desses passes, com o Corey Littleton interceptando ele. Do outro lado, os Rams não estavam conseguindo criar de jeito nenhum. O Todd Gurley começou jogando, só que ele ficou muitos snaps fora. Então, eu não sei ainda o que aconteceu com ele, se ele estava lesionado, se ele não tinha resistência para aguentar, mas sem o Todd Gurley era muito difícil vencer essa partida. E o Todd Gurley não pôde jogar muitos snaps, o CJ Anderson entrou, ele também não conseguiu fazer muita coisa. Então a defesa dos Patriots tem muito mérito nisso. Conseguiu anular bastante o jogo terrestre do Los Angeles Rams. E anulando esse jogo terrestre, ficava tudo na mão do Jared Goff. Tava com uma cara de apavorado nessa partida. Ele parecia não saber o que fazer, tava tendo uns passes muito imprecisos. E isso daí não fez o ataque andar. Pra você ter noção, até o terceiro quarto, o Los Angeles Rams ainda não tinha conseguido converter nenhuma terceira descida. Tinha conseguido poucos first downs. Então isso... assim é muito difícil de vencer. E a defesa dos Patriots já vinha jogando bem nos playoffs e seguiu jogando bem no Super Bowl. Na segunda etapa eu esperava que fosse um jogo já um pouco diferente, estava 3-3 o jogo, então eu esperava que houvesse mais pontuações, até porque o intervalo é maior, dava tempo de estudar melhor as defesas adversárias para tentar achar saídas. Só que isso daí não aconteceu também, e a única equipe que conseguiu um touchdown foi o New England Patriots, em uma jogada rara de passe nessa partida. Tom Brady achou o Rob Gronkowski lá no fundo, perto da endzone, acertou um passe magnífico, e daí o Gronkowski fez uma baita recepção e deixou a equipe na linha de gol. Daí o Sonny Michel foi lá, mostrou seu talento e conseguiu entrar com facilidade. Mas os Rams tiveram muito tempo para conseguir buscar esse resultado, buscar um touchdown para levar pelo menos para prorrogação, só que nada parecia dar certo. Os passes encaixaram poucos, Robert Woods não conseguiu aparecer em praticamente nenhuma jogada, Brandon Cooks foi bastante anulado pelo Stephon Gilmore, que ainda conseguiu uma interceptação no final, então foi um jogo muito bom da defesa. O MVP da partida foi o escolhido Julian Edelman. Eu concordo se a gente for analisar com um jogador individual, porque ele fez um primeiro tempo espetacular, passou das 100 jardas, conseguiu
atormentar a defesa adversária, então ele foi um cara muito bom para os Patriots conseguirem avançar e até conseguir o field goal lá no início do jogo. No segundo tempo, para mim, o melhor jogador foi o Sonny Michel, que conseguiu boas corridas, conseguiu encaixar. Eu não daria o MVP porque ele não foi o MVP completo, mas se desse para dar o MVP para um setor da equipe, seria para a linha ofensiva dos Patriots. O Paulo Antunes ontem falou na ESPN, na transmissão, uma grande transmissão do Paulo Antunes, do Everaldo Marques, pré-jogo, pós-jogo, muito legal. E ele falou que se ele pudesse, ele daria para a linha ofensiva dos Patriots, e eu concordo muito com ele, porque a linha ofensiva dos Patriots trabalhou muito bem nos playoffs, não deixou eles ter derrubado nenhuma vez o Tom Brady, e nesse jogo teve apenas um sack a equipe do Los Angeles Rams. Isso que tem o Aaron Donald, tem o Sam, tem o Brockers, tem muita gente boa nessa linha defensiva, e só uma vez ele foi ao chão. É verdade que ele foi pressionado muito tempo, porque Tom Brady, para anular ele, tu tem que conseguir pressionar ele muito bem. E o ataque dos Patriots não foi essa maravilha toda, conseguiu alguns avanços com o Sonny Michel, com o Edelman e com o Gronkowski, mas não foi aquela partida maravilhosa do Brady. Tanto é que ele não lançou nenhum touchdown, lançou uma interceptação. Só que muito se deve também à proteção da linha ofensiva, que deu esse tempo, nem que seja o mínimo, para o Tom Brady conseguir fazer esses passes, mas mesmo assim ele foi muito pressionado e eu esperava que isso fosse acontecer, mas a linha ofensiva, só do fato de não ter deixado ele ser sacado muitas vezes, e isso quase aconteceu, mas a linha ofensiva trabalhou bem e também ajudou muito nas corridas do Sonny Michel, do Burkhead e do James White. Então foi um setor fundamental para essa vitória, uma vitória que teve poucos pontos, mas o duelo nas trincheiras foi fundamental para acontecer essa vitória do New England Patriots. Falando agora um pouco do show do intervalo, que é sempre muito esperado, Maroon 5 fez o show. Na minha opinião foi um show muito mais ou menos, assim, um dos piores que eu já vi, porque Maroon 5 é uma banda legal de se ouvir, mas não acredito que seja uma banda ideal para fazer um show desse calibre, porque o público espera espetáculo, espera pirotecnia, fogos de artifício, pessoal caindo do céu, e o máximo que aconteceu foi a entrada do Travis Scott lá com um efeito especial legal, mas que apareceu até o Bob Esponja, mas nada demais, sabe? Então esse show ficou devendo bastante, até por isso eu acho que caiu um pouco a audiência da TV dos Estados Unidos, que foi divulgado agora há pouco, conseguiu 44,9 pontos de audiência nos Estados Unidos, isso foi a pior marca desde 2009, então decaiu muito, um pouco pela final. O pessoal de New Orleans já tinha dito que não ia assistir o Super Bowl como forma de protesto por aquele erro de arbitragem lá na final da NFC. Então é um pouco explicável isso, mas de qualquer forma é um grande espetáculo. Na minha opinião não foi o pior Super Bowl de todos, foi um jogo onde as defesas conseguiram se sobressair. Foi um jogo muito legal de se analisar taticamente a parte defensiva. Faltou criatividade, eu fiquei muito chateado com o Sean McVay, que faltou abrir um pouco mais o playbook pro Jared Goff. Ele não teve a proteção adequada, a linha ofensiva dos Rams não jogou bem, isso é importante frisar, mas faltou um pouco de criatividade ofensiva para esse ataque. Enfim, os Patriots venceram. Tom Brady, o único jogador a ter 6 Super Bowls na carreira, ele é o maior de todos, não dá pra negar. Antes eu achava que era o Joe Montana, mas o Tom Brady, ele faz coisas impressionantes, ele é um quarterback fantástico e é um dos maiores esportistas do mundo. Pra você ter uma noção, ele ganhou 6 títulos e outro cara que conseguiu fazer isso também nos esportes americanos foi só o Michael Jordan, então é o nível das pessoas. Então pessoal, essa foi a análise do Super Bowl, espero que vocês tenham gostado. Foi um Super Bowl bem legal, foi uma temporada bem legal de se acompanhar, a primeira aqui do canal falando de FA. Agradeço a todos que estão apoiando aqui, o canal ainda está crescendo, é pequeno ainda, às vezes não dá tempo de fazer um conteúdo que eu gostaria, mas a gente está fazendo o que pode para trazer mais sobre o futebol americano para o pessoal aqui do Brasil, que, como deu para ver ontem no Super Bowl, estava muito interessado no esporte e com certeza a temporada que vem vai ter muito mais adeptos do futebol americano. Para saber como vai funcionar o canal daqui pra frente, afinal serão longos 7 meses sem jogos da temporada regular da NFL, mas vai ter muita coisa legal acontecendo durante a off-season, vai ter o draft, vai ter free agents, vai ter training camps, vai ter muita coisa. Eu vou falar também sobre futebol americano nacional, então fiquem tranquilos que vai ter um conteúdo bem legal. Deixe aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal falando de FA, pode ser para entender mais as regras, entender no jogo. Claro que vou trazer vídeos para tentar explicar melhor sobre o esporte, que muita gente ainda tem dúvida. Então pode deixar aqui nos comentários, lá no Instagram, no @falando-de-FA, que eu vou fazer de tudo para trazer um conteúdo ainda mais legal aqui pro canal e para quem gosta de futebol americano.
Então fiquem espertos que logo logo vai sair mais conteúdo sobre futebol americano aqui no Brasil, sobre a NFL e sobre outros assuntos. Então valeu por tudo, valeu por essa temporada fantástica aí, valeu, até mais.